Tudo começou com um telefonema às 7 da manhã. Meu pai, voz rouca de quem não dormiu, disse apenas 7 palavras que mudaram minha vida. Inês, você vai casar com Miguel Almeida. Amanhã. Eu ri. Achei que era piada ruim. Não era. A empresa da família, aquela que meu avô construiu com as próprias mãos no bairro da Moraria, estava afundando em dívidas que ninguém em Lisboa queria tocar. Miguel Almeida, o caçador como as pessoas sussurravam nos corredores da alta sociedade, era a única ponte para a salvação. Ele queria uma esposa bonita, culta, obediente. Eu queria que minha mãe não chorasse toda noite e que meu irmão não perdesse o futuro. Então eu disse sim. No dia seguinte, ele me levou para jantar no Eleven, o restaurante com vista para o castelo de São Jorge. Miguel era alto, ombros largos, sorriso perfeito de quem sabe que pode ter qualquer coisa. Ele falava de viagens, de vinhos do Douro, de como eu ficaria linda na casa dele em Cascais. Eu sorria, inclinava a cabeça, tocava levemente o braço dele quando ele contava alguma história engraçada. Cada gesto era calculado. Eu aprendi cedo que charme é uma arma, não mata, mas mantém o predador distraído o suficiente para você respirar. Eu precisava de tempo. Tempo para encontrar uma saída, para convencer meus pais que havia outro caminho, para não me tornar a decoração de um homem que colecionava mulheres como troféus. Durante semanas, o jogo continuou. Almoços no bairro Alto, passeios de carro pela costa do Estoril, presentes caros que eu aceitava com sorrisos doces e agradecimentos sussurrados. Cada vez que ele tentava me beijar, eu desviava com uma risada leve, ainda não, deixa o desejo crescer. Ele gostava. Quanto mais eu resistia, mais ele me perseguia. Era exaustivo, mas funcionava. Ele me dava espaço. Me dava poder. Eu dizia a mim mesma que era só teatro. Até a noite do baile de caridade no Palácio da Ajuda. Foi lá que a vi pela primeira vez. Catarina estava perto da janela que dava para o jardim iluminado, um copo de vinho do Porto na mão, conversando com um grupo de jornalistas. Cabelos curtos, olhos verdes que pareciam ver através das pessoas, um blazer preto que caía perfeitamente sobre os ombros. Ela não sorria para agradar ninguém. Sorria quando achava graça. E quando nossos olhares se cruzaram, ela não desviou. Eu sentia um frio na espinha que nada tinha a ver com medo. Miguel estava ao meu lado, falando com um político qualquer. Eu pedi licença, disse que precisava de ar. Caminhei até ela. Você é a noiva do caçador, ela disse, sem rodeios, voz baixa e rouca. E você é? Catarina Mendes. Jornalista. E não estou aqui para entrevistar ninguém. Estou aqui porque alguém tem que vigiar os lobos. Ela sabia tudo sobre Miguel. Sabia dos negócios obscuros, das amantes descartadas, das dívidas que ele cobria com dinheiro sujo. Sabia também que eu não era uma noiva apaixonada. Você joga bem, ela disse, apontando o copo para mim. Mas cuidado. Ele sempre ganha no final. Naquela noite conversamos durante quase 1 hora. Ela era direta, inteligente, não tinha medo de silêncio. Quando Miguel veio me buscar, Catarina apenas acenou com a cabeça. Mas antes de eu ir embora, ela me entregou um cartão. Se precisar de alguém que não morda, me liga. Eu guardei o cartão na bolsa e, pela primeira vez em meses, senti que talvez não estivesse tão sozinha. Os encontros com Catarina começaram como coincidências. Um café no Rocio, um vernissage numa galeria pequena em Santos, um almoço rápido no Cervejaria Ramiro. Sempre era ela quem aparecia, como se soubesse onde eu estaria. Eu dizia a mim mesma que era estratégia, ela tinha informações sobre Miguel que podiam me ajudar a escapar. Mas a verdade era mais perigosa. Eu gostava da companhia dela. Gostava de como ela me olhava sem pedir nada em troca. Gostava de como ela ria com a cabeça jogada para trás quando eu contava algo engraçado sobre minha infância em Coimbra. E odiava admitir isso. Miguel começou a perceber que algo mudava. Ele ficava mais possessivo.
Telefonemas a qualquer hora, perguntas sobre onde eu estava, comentários sobre minha futura esposa, não pode ter segredos. Eu continuava o teatro, sorria, beijava o rosto dele, dizia que estava nervosa com o casamento. Mas dentro de mim, o pânico crescia. Não era só medo dele. Era medo do que eu sentia quando pensava em Catarina. Uma noite, depois de um jantar tenso com os pais dele em Sintra, eu liguei para ela. Era quase 1 da manhã. Ela atendeu no segundo toque. Preciso sair daqui, eu disse, voz tremendo. Estou indo-te buscar. Meia hora depois, estávamos no carro dela, rodando pelas ruas vazias da Marginal. Ela não perguntou nada. Só dirigiu até um pequeno mirante perto da Boca do Inferno, em Cascais. Lá, com o mar batendo nas rochas lá embaixo, eu chorei. Chorei por minha mãe, pelo meu irmão, pela menina que eu fui antes de aprender a sorrir para sobreviver. Catarina apenas ouviu. Quando eu terminei, ela pegou minha mão e disse: Você não precisa se casar com ele. Existe saída. Eu posso ajudar. Naquela noite, pela primeira vez, ela me abraçou. Não foi romântico. Foi necessário. Mas quando o cheiro dela, perfume suave de jasmim e algo mais quente, ficou na minha pele, eu soube que estava em apuros. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu comecei a encontrar provas do que Catarina me contou, transferências estranhas, e-mails criptografados, conversas gravadas que provavam que Miguel não era apenas um mulherengo. Era pior. Ele usava pessoas. E eu era a próxima. Com a ajuda dela, comecei a reunir documentos. Era arriscado. Se ele descobrisse, eu perderia tudo. Mas eu precisava de uma saída. E então veio o erro. Num jantar de negócios no Tivoli, Miguel me pediu em casamento oficialmente. Anel na mão, todos olhando, flashes de câmaras. Eu disse sim. Porque não podia dizer não ali. Mas quando ele me beijou na frente de todos, eu fechei os olhos e pensei nela. Pensei em Catarina esperando por mim do lado de fora, no carro, com o motor ligado. Depois da festa, eu fui até ela. Estava chovendo. Eu entrei no carro molhada, tremendo. Eu disse sim, eu disse. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou: Porquê? Porque eu não tenho escolha. Ela virou o rosto para mim. Os olhos verdes estavam duros, mas não frios. Você sempre tem escolha, Inês. A questão é quando você está disposta a perder. Naquela noite, pela primeira vez, ela me beijou. Foi lento, hesitante, cheio de medo. E quando nossos lábios se separaram, eu soube que não havia mais volta. O relacionamento com Catarina virou segredo dentro de segredo. Encontros em hotéis pequenos no Príncipe Real, caminhadas ao amanhecer na praia de Carcavelos quando ninguém estava olhando, mensagens criptografadas que apagávamos imediatamente depois de ler. Cada vez que nos víamos, eu dizia a mim mesma que era a última. E cada vez eu mentia. Miguel não desconfiava. Ou fingia que não. Ele estava ocupado demais fechando negócios, planejando o casamento que aconteceria em 6 meses na Quinta da Regaleira. Meus pais estavam aliviados. Minha mãe começou a falar de netos. Meu irmão me olhava com gratidão. E eu me sentia uma traidora. Traidora deles. Traidora de mim mesma. Catarina era a única que me via de verdade. Com ela eu não precisava sorrir o tempo todo. Podia chorar, podia gritar, podia ficar em silêncio. Ela me contava sobre sua vida, cresceu em Vila Nova de Gaia, saiu de casa aos 18 porque os pais não aceitavam quem ela era, construiu tudo sozinha. Eu não peço permissão para existir, ela dizia. E eu queria ser assim. Mas eu não era. Um dia, ela me levou até Porto. Dissemos que era uma viagem de trabalho. Ficamos 3 dias num apartamento pequeno na Ribeira, com janela para o Douro. Foram os dias mais felizes da minha vida.
Caminhamos pelas ruas estreitas, comemos francesinha num restaurante escondido, fizemos amor devagar, sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. Na última noite, deitada no peito dela, eu disse: eu não quero casar com ele. Ela acariciou meu cabelo. Então não case. Era simples para ela. Para mim, era impossível. Quando voltei para Lisboa, Miguel estava diferente. Mais frio. Mais atento. Ele começou a perguntar sobre minhas saídas, sobre quem eu encontrava. Eu mentia. E mentia mal. Ele sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Então veio a noite que mudou tudo. Eu estava no apartamento dele em Lapa, esperando ele chegar de uma reunião. O celular dele tocou na mesa. Eu não devia ter olhado. Mas olhei. Era uma mensagem de Catarina. Precisamos conversar sobre Inês. Ela está em perigo. Meu coração parou. Eu abri as mensagens. Havia dezenas. Catarina vinha tentando alertar Miguel sobre os negócios dele, sobre como ele estava expondo a família. Mas ele respondia com ameaças veladas. E no final, uma mensagem dele: se você se aproximar dela de novo, eu acabo com você. Eu saí correndo. Liguei para Catarina. Ela não atendeu. Liguei de novo. Nada. Entrei em pânico. Quando cheguei ao apartamento dela, a porta estava entreaberta. O lugar estava revirado. Ela não estava lá. Eu procurei Catarina por 2 dias. Liguei para amigos, para o jornal onde ela trabalhava, para conhecidos em comum. Ninguém sabia de nada. No 3º dia, ela apareceu na minha porta. Rosto machucado, lábio cortado, braço numa tipoia improvisada. Ele mandou alguém, ela disse, voz fraca. 2 homens. Queriam os documentos. Queriam-me calar. Eu a levei para dentro, cuidei dela, chorei enquanto limpava o sangue do rosto dela. Ela não chorou. Só disse: você ainda pode sair dessa. Mas tem que ser agora. Eu sabia que ela tinha razão. Mas também sabia que, se eu fugisse, minha família pagaria o preço. Miguel não era só rico. Era vingativo. Naquela noite, nós 2 sentamos no chão da sala, rodeadas de papéis. Decidimos entregar tudo à polícia. Mas para isso, precisávamos de mais provas. E precisávamos de tempo. Os dias seguintes foram de tensão insuportável. Eu continuava a representar o papel da noiva perfeita. Ia às provas de vestido, sorria para fotógrafos, aceitava os parabéns. Enquanto isso, Catarina se escondia num apartamento emprestado em Alfama. Nós nos encontrávamos à noite, em lugares diferentes. Cada encontro era uma despedida disfarçada. Então veio o confronto. Miguel me chamou para jantar no seu escritório encheado. Quando entrei, ele estava sentado atrás da mesa, com uma pasta aberta. Dentro, fotos. Fotos minhas e de Catarina. Em hotéis. Na praia. No carro. Eu sabia, ele disse, calmo. Desde o começo. Você achou que eu era idiota? Eu fiquei em silêncio. Você pode escolher, Inês. Ou casa comigo e tudo isso desaparece. Ou eu destruo vocês 2. E sua família também. Eu olhei para ele. O caçador finalmente mostrava as presas. Você não vai meter, eu disse. Ele riu. Você já é minha. Eu saí dali tremendo. Liguei para Catarina. Ela atendeu. Ele sabe. Silêncio do outro lado. Então acabou, ela disse. Não. Não acabou. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fui até a casa dos meus pais.
Contei tudo. Chorei. Gritei. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio. Meu irmão me abraçou. No dia seguinte, entreguei os documentos à polícia. Miguel foi detido. Os jornais explodiram. A família dele perdeu contratos. A minha perdeu tudo, mas sobreviveu. E Catarina? Ela desapareceu. 3 meses depois, eu estava morando num apartamento pequeno em Belém, trabalhando como tradutora freelancer, tentando reconstruir uma vida que não dependesse de ninguém. Eu não tinha notícias dela. Não sabia se estava bem. Não sabia se me odiava. Um dia recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, uma foto nossa duas no mirante da boca do inferno. No verso, escrito à mão. Eu precisava desaparecer para te proteger. Mas nunca deixei de te amar. Se um dia você quiser me encontrar, estarei em Porto. Esperando. Sempre. Eu chorei de novo. Dessa vez, não de dor. De alívio. Eu ainda não sei se vou procurá-la. Ainda estou pagando o preço das minhas escolhas. Minha família me perdoou, mas a distância permanece. A sociedade ainda sussurra. E eu ainda me pergunto se fiz certo. Usei charme para sobreviver ao caçador. Perdi meu coração para ela. E talvez, no final, isso tenha sido a única coisa honesta que fiz. Valeu a pena sacrificar tudo por um amor que pode nunca mais existir? Ou eu devia ter aceitado o destino que escolheram para mim? O que você acha?